Aí eu tô só agora dizendo para você as maneiras de representar um conjunto, né? Por enquanto não tem nenhuma operação, é só as maneiras. Então, fazer por diagrama, que é essa terceira maneira aqui, você faz um círculo, né? Uma bola assim, pode ser oval, ou pode ser um retângulo, qualquer figura. E dentro dele, você coloca os elementos, né? Que fazem parte. Então, se eu chamei esse conjunto V do conjunto das vogais, quem é que vai estar dentro aqui dessa bola? Vai estar as vogais. Aí você coloca A, E, I, O, U. Beleza? Tranquilo isso aí? Aí vê. Aí tem a noção básica, que a gente chama de relações de pertinência, né? Que é uma relação entre conjunto e elemento, né? Então, se você pegar um elemento qualquer, só existe duas possibilidades. Ou esse elemento pertence ao conjunto ou não pertence. Que vai ser aqui, ó, vê. Se eu te mostrar isso aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar a tela. Não, peraí. Que dá uma travadinha quando eu boto a apresentação, mas eu vou botar a partir desse dispositivo. Só para explicar a relação de pertinência. Então, vê. Carregou, pronto. Vê. A relação de pertinência é a que a gente chama que é a relação básica, certo? A relação básica entre um objeto e o conjunto. Quando o objeto X, né, um objeto X é o nome dele, um objeto qualquer, ele é um dos elementos que compõem um conjunto, a gente diz que X pertence a esse conjunto. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, vê, vou pegar novamente o conjunto das vogais, vou chamar de V, seja V o conjunto das vogais do alfabeto. Então, vê, quem é o conjunto V? Aí eu abro chaves, né, para enunciar esse conjunto, A, E, I, O, U. Podia ter feito através de um diagrama, né, feito a bola e colocado o A, E, I, O, U dentro. Então, vê, você tem essa possibilidade. A pertence a V. Né? Concorda que o A é uma vogal? Se o A é uma vogal, ela pertence ao conjunto das vogais. E qual é o símbolo de pertence? É justamente esse Ezinho aqui, ó. Esse Ezinho meio que maiúsculo, arredondado, esse é o símbolo de pertence. Então, se um elemento pertence ao conjunto, a gente diz que a gente coloca esse símbolo aqui. A pertence a V. Então, só existe duas possibilidades, ó. Ou um elemento pertence ao conjunto, ou ele não pertence. Então, por exemplo, A pertence ao conjunto das vogais, U pertence ao conjunto das vogais. Já P não pertence ao conjunto das vogais, já que P não é uma vogal. Então, ou pertence ou não pertence. Se um elemento pertence a um conjunto, eu escrevo esse E. Se não pertence ao conjunto, é o próprio E com essa barrinha inclinada para a direita. Então, existem só duas possibilidades. Se eu der um elemento em um conjunto, tu só vai dizer se ele pertence ou se ele não pertence, beleza? Aí vê, se eu tiver aqui agora os subconjuntos, o que vem a ser subconjuntos, né? Então, por exemplo, ó, se eu tiver contigo aqui o conjunto A, vê esse conjunto A aqui. Esse conjunto A, ele tem quantos elementos? Ele tem 4 elementos, os números 1, 2, 3 e 4, certo? Agora eu quero que você fazer grupos, né? Que a gente faça grupos com esses elementos aí. Então, você tem que escolher elementos desse conjunto A. Então, quantas maneiras você pode fazer isso? Escolher elementos do conjunto A. Então, por exemplo, você pode... Escolhe aí elementos desse conjunto A. Você pode escolher nenhum. Certo? Ah, não quero nenhum. Não gostei de nenhum, não quero nenhum. Então, você pode escolher nenhum elemento. Quando você escolhe nenhum elemento, a gente diz que você tem o quê? O vazio. Esse símbolo aqui, ó, é o vazio. Certo? É como se fosse um zero, também com a barra inclinada para a direita. É o símbolo do vazio, ou seja, nada, né? Esse conjunto não tem nada. Você optou por escolher nada. Se você optar por escolher um elemento, você vai ter 4 possibilidades. Ó. Escolhe só um, Jordânia. Aí você escolhe ou 1, ou 2, pode escolher o 3, pode escolher o 4. Se eu quiser escolher 2 elementos, aí você, ó, agora eu quero escolher 2. Então, eu posso escolher o 1 e o 2, eu posso escolher o 1 e o 3, eu posso escolher o 1 e o 4, eu posso escolher o 2 e o 3, eu posso escolher o 2 e o 4, eu posso escolher o 3 e o 4. Então, tem essas possibilidades para escolher 2 elementos. Aí, por exemplo, se tu quisesse escolher o 2 e o 1, repara que escolher o 2 e o 1 é a mesma coisa que escolher o 1 e o 2, porque a ordem não vai importar, certo? O que importa são os elementos que estão dentro do conjunto. Quando os conjuntos têm os mesmos elementos, a gente diz que esses conjuntos são iguais. Agora, escolhe 3 desses 4 elementos aí de A. Então, você pode escolher
1, o 2 e o 3, né? Você pode escolher 1, 2 e o 4. Você pode escolher 1, 3 e o 4. Você pode escolher o 2, 3 e o 4. Ou assim, né? Ó, eu só não quero o 4 aqui. Aqui eu não quero o 3. Nesse aqui eu tirei o 2. E nesse aqui eu tirei 1. Então, tem umas 4 possibilidades aí. E agora, se eu quiser... Agora, vê, eu posso escolher com 0. Eu posso escolher nada. Posso escolher só 1. Posso escolher 2. Posso escolher 3. E eu também posso escolher os 4. Pronto, eu quero os 4. Então, se você escolher os 4, você está escolhendo o próprio conjunto, né? Está escolhendo ele todo. Então, essas são as possibilidades. Então, vê, o que isso quer dizer? Cada conjunto desse que eu tenho aqui, ó, o conjunto só com nada, o conjunto só com 1, o conjunto só com 2, o conjunto com 1 e com 3, o conjunto com 1, com 3 e com 4. Percebe que cada conjunto desse que está listado aqui, ele é uma parte do conjunto A, certo? É uma parte. Todo o conjunto que eu listei aqui é uma parte do conjunto A. Ou seja, ele está dentro do conjunto A, certo? Quando um conjunto está dentro do outro, a gente diz que ele é um subconjunto. Sub, né? O nome diz sub, é uma parte. Então, cada conjunto desse aqui, ele está dentro do conjunto A. Então, a gente diz que eles são subconjuntos do conjunto A. Aí, qual é a definição de subconjunto, né? Dizemos que um conjunto A, ele é subconjunto de um conjunto B, se todo elemento de A também é elemento de B. Então, por exemplo, aí o símbolo de contíduo, ó, é esse Azinho, é esse C, tá vendo? Um C grandão. Esse é o símbolo de contíduo. Não é um C, é como se fosse um U virado para a direita, né? Aí é o símbolo de contíduo, de que A está contido em B, ou seja, A está dentro de B. A é uma parte de B, certo? Ou B contém A, ou seja, é a mesma coisa dizer que B contém A, ou seja, A está dentro de B, certo? Então essa é a definição de subconjunto. Então quando você pega um conjunto e vê que ele está dentro do outro, a gente diz que ele está contido nesse outro conjunto, certo? Então, por exemplo, se você pega o conjunto das vogais, a gente sabe que o conjunto das vogais, ele está dentro do conjunto das letras do alfabeto. Ele é uma parte do conjunto das letras do alfabeto. Então, a gente diz que o conjunto das vogais é um subconjunto do conjunto das letras do alfabeto, certo? Então, subconjunto é isso. É quando você pega dois conjuntos, vê que um está dentro do outro, a gente diz que ele está contido nesse outro. A gente diz que ele é um subconjunto desse outro conjunto, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vê esse exemplo. Se eu te disser, ó, o conjunto dos felinos é um subconjunto do conjunto dos mamíferos, eu estou te perguntando, né? Todo o conjunto dos felinos, ele está dentro dos mamíferos? Aí eu lembro, assim, de biologia, que felino é o quê? É leão, gato, né, tigre, esse tipo de animal, né? Então, todo felino, ele é um mamífero, né? Porque tem aquelas características do mamífero que dá mama, né? Que o filhote mama no peito da mãe, enfim. Tem essa, que é essa principal característica. Então, todo felino, ele é sim um mamífero. Então, a gente diz que o conjunto dos felinos, ele está dentro do conjunto dos mamíferos. Então, ele é um subconjunto do conjunto dos mamíferos. Já se eu pegar para você aqui e disser, ó, esse segundo exemplo, esse conjunto aqui, que tem 3 países, Brasil, Portugal e Argentina. Esse conjunto aqui, de 3 países, ele é um subconjunto do conjunto dos países americanos? Ou seja, Não, porque tem Portugal é Europa. Perfeito. Então, tem um elemento aqui dentro que não faz parte do conjunto dos países americanos. Então, esse conjunto aí não está dentro, não está totalmente dentro do conjunto dos países americanos. Então, não é subconjunto. Seria falso, certo? Já aqui nessa terceira, ó, o conjunto dos múltiplos positivos de 10. Ele é subconjunto do conjunto dos números pares. Aí, se você for olhar, ó, quem é o conjunto dos múltiplos positivos de 10? Então, quem são os múltiplos positivos de 10? Os múltiplos positivos de 10 são todos os números quando você faz de 10 em 10, não é? Os múltiplos de 10. 10, 20, 30, 40, e assim vai. Percebe que todos os números que estão aqui, né? Se é múltiplo de 10, acaba em 0. E se o número acaba em 0, ele é sempre par. Então, todo múltiplo de 10, ele é par. Então, eu digo que esse conjunto aqui, ó, dos múltiplos de 10, ele está contido nesse conjunto aqui. 2, 4, 6, que é o conjunto dos números pares.
Porque todo número daqui, ó, 10 vai estar aqui dentro, o 20 também é par, vai estar aqui dentro, o 30 lá vai estar lá dentro se eu continuar. E todos esses dois conjuntos são conjuntos que a gente diz conjuntos infinitos, né? Porque esses conjuntos de múltiplos, ele é infinito, você pode continuar ele indefinidamente. Certo? Então, esse também é um subconjunto. Aí, de novo, aqui, ó. Quando é um subconjunto, a gente usa esse símbolo aqui, que é esse U virado para a direita. A gente diz que ele é um subconjunto, beleza? Deixa eu ver mais aqui. Pronto, aqui que eu falei, ó. Dois conjuntos, eles são iguais quando eles têm os mesmos elementos, né? Não importa a ordem. Então, por exemplo, aqui, vê esse conjunto A. Esse conjunto A tem os elementos A, B, C, D. Se você olhar para o conjunto B, ele também tem os mesmos elementos. Só que está embaralhado, né? Mas não importa a ordem que eles aparecem. O que importa é se tem os mesmos elementos. Então, de fato, A e B são conjuntos iguais, que eles têm os mesmos elementos. Você pode não olhar, não está na mesma ordem, mas você tem que ver se tem os mesmos elementos. Então, quando os dois conjuntos são iguais, né? É porque um está dentro do outro, né? Se você olhar para A, todos os elementos de A estão em B e todos os elementos de B estão em A. Quando isso acontece, ó, todos os elementos de A estão em B e todos os elementos de B estão em A, a gente diz que os conjuntos são iguais, certo? A está contido em B e B está contido em A. Por que eles não são iguais? Então, tudo de A está em B e tudo de B está em A. É óbvio, porque eles são iguais, certo? Beleza? Beleza. Aqui agora as operações. Então, o que a gente tem aqui, ó? Você tem agora, vamos começar a fazer as operações com conjuntos. Então, a primeira que a gente tem aqui é a operação de interseção. O que significa interseção? Interseção é aquilo que é comum, certo? Aquilo que é comum. Então, se eu perguntar um exemplo assim, meio alto, o que é que eu e você tem em comum? Né? Qual é a nossa interseção? Aí pode achar várias afinidades, né? Por exemplo, a gente estuda assim, né? Mas a gente está na mesma instituição, né? Você como aluno, como professor, mas está no mesmo lugar, nas quintas-feiras, que é no IF, tem só interseção, é algo que está em comum. Então, interseção é isso, certo? É aquilo que é comum a dois, ou a mais, né? Mas é aquilo que é comum a conjuntos. Então, se eu tiver dois conjuntos, A e B, certo? Dois conjuntos A e B, a gente vai chamar de interseção desses dois conjuntos aos elementos comuns, certo? Aos dois. Então, chama-se de interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B simultaneamente. Então, para fazer parte da interseção de A e B, tem que fazer parte de A e, ao mesmo tempo, tem que fazer parte de B. Então, eu indico a interseção por esse símbolo aqui, tá vendo? Aí tem um U de cabeça para baixo. Esse U de cabeça para baixo é o símbolo da interseção. Quando você vê esse U de cabeça para baixo, ele está falando da interseção, certo? Então, quando você pega essa simbologia aqui, tá vendo? Tem dois conjuntos representados por diagramas, né? O conjunto A e o conjunto B. Então, vê, o A e o B, ele tem uma parte em comum. Essa parte em comum que está pintada aqui de cinza é o que a gente chama de interseção, certo? É o que está em comum. Então, vamos pegar um exemplo. Esses dois conjuntos. Você tem esse conjunto A, que são as 5 primeiras letras do alfabeto, A, B, C, D, E, e você tem o conjunto B, que são as 5 vogais. Qual é a interseção desses conjuntos? Quais são os elementos que fazem parte tanto de A como de B? Então, vê, a interseção B é quem? É a letra A e a letra E. Perfeito? Porque são os dois elementos que estão tanto em A como em B. Então, eles fazem parte da interseção. Certo? Outro exemplo. Vê esse exemplo 2. Vê. O que é esse M3? M, eu coloquei esse M de múltiplo. Então, múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3, você tem... Aqui eu coloquei, né, os múltiplos de 3, mas são os múltiplos de 3 positivos, né? Porque tem os negativos também, menos 3, menos 6, mas os positivos. Múltiplos de 3, você tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, conjunto infinito, né? De 3 em 3. Aí, se eu pegar agora os múltiplos de 4, o que é que você tem nos múltiplos de 4? Tem o 4, tem o 8, 12,
certo? Também um conjunto infinito. Existem elementos em comum? Existem elementos que são múltiplos de 3 e simultaneamente são múltiplos de 4? Consegue ver algum aí? Tem o 12. Tem o Tanto 12. múltiplo de 3 Isso. múltiplo de 4. Múltiplo de 3 e múltiplo de 4. Então percebe que tem sim, ó, a interseção do múltiplo de 3 e múltiplo de 4 tem o 12, tem o 24, tá vendo? Se você continuar, você vai ver que tem o 36. Ela percebe que quem é o menor múltiplo de 3 e de 4 ao mesmo tempo? É o 12, né? É o que a gente chama de MMC, certo? Observe aqui que 12, né? 12 é o menor número que é múltiplo de 3 e é o múltiplo de 4 simultaneamente. Existem outros números que são múltiplos de 3 e de 4. Por exemplo, 24, 36, mas o menor é o 12. Então a gente chama 12 de MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Menor número que é múltiplo de 3 e de 4 ao mesmo tempo. É o 12, certo? Que aí justamente a interseção, ele faz parte da interseção dos múltiplos de 3 com os múltiplos de 4. Continuando aqui na interseção, outro exemplo, agora de novo com biologia, vê. Eu tenho o conjunto A, que é o conjunto dos animais mamíferos, né? Animais mamíferos. E eu tenho o conjunto B, que é o conjunto dos animais aquáticos, certo? E agora eu quero saber qual é a interseção desses dois conjuntos. Quais são os animais que são mamíferos e são aquáticos simultaneamente? Consegue saber? Lembra de algum? Um animal que seja mamífero. Oi? A baleia, golfinho. A baleia, golfinho, muito bem. Então, vê, a interseção desses dois conjuntos é justamente baleia, golfinho, peixe-boi, foca, lontra e muitos outros, né? Então, essa é a interseção, porque ele é tanto mamífero como ele é aquático. Ele é os dois ao mesmo tempo. Então, eles fazem parte dessa interseção aí, beleza? Outro exemplo, eu tenho o conjunto C, que é o conjunto dos números de 1 a 10. E eu tenho o conjunto D, que é o conjunto dos números que são quadrado perfeito. Lembra que um quadrado perfeito é aqueles números que têm raiz quadrada exata, né? Por exemplo, 1, raiz quadrada de 1, 1. Então, 1 é quadrado perfeito. 4, raiz quadrada de 4, 2. Quadrado perfeito, certo? E você também tem o quê? Tem o 9, né? Tem o 16, que raiz quadrada é 4. 25, que raiz quadrada é 5. Então, tem outros números. Só que o que eu quero é interseção. Eu quero os números que sejam quadrados perfeitos, mas que estejam entre 1 e 10. Então, são só esses três, né? 1, 4 e 9. 1 é um número de 1 a 10 e é um quadrado perfeito. 4 é um número de 1 a 10 e é quadrado perfeito. 9 é um número de 1 a 10 e é quadrado perfeito. Então, ele faz parte tanto de C como de D. Então, ele faz parte da interseção. Beleza? Outra coisa aqui, ó, que eu tenho é o seguinte, vê. Se A está contido em B, certo? Se o conjunto A ele está contido no conjunto B, se ele está dentro do conjunto B, a gente diz que a interseção deles é o próprio A. Você vai entender olhando esse desenho aqui, ó. Olha aqui, essa primeira bola aqui, tá vendo? Que tem a bola A dentro da bola B. Percebe o seguinte, ó. A bola A está dentro da bola B. Então, se ela está dentro da bola B, é porque ela faz parte da bola B. Se ela faz parte da bola B, é porque ela está contida na bola B. Certo? O conjunto A, ele está contido no B, já que ele está dentro de B. Então, qual seria a interseção nesse primeiro caso aqui? A interseção é o próprio A. Porque o que é que está em A e B ao mesmo tempo? É o próprio A. Todo mundo que está em A está em B. Então, a interseção é o próprio A. Beleza? Então, quando um conjunto está dentro do outro, certo? Se A está contido em B, então a interseção é o próprio A. Beleza? E a segunda observação que eu quero trazer é quando a interseção é vazia, que é esse segundo caso aqui. Tá vendo que tem uma bola laranja e uma bola verde, né? E percebe que elas não têm nada em comum. Elas não se interceptam, né? Elas não têm nada em comum. Então, quando a interseção de dois conjuntos é vazia, por exemplo, você pega os alunos não, um exemplo mais fácil, pega o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares. Não existe nenhum elemento que é par e ímpar ao mesmo tempo. Então, esses dois conjuntos, né, o conjunto dos pares e o conjunto dos ímpares, eles têm a interseção vazia. Não tem nada em comum entre eles. Certo? Quando dois elementos, né, não tem interseção, ou seja, não tem nada em comum, a gente chama esses conjuntos de conjuntos disjuntos.
certo? Conjuntos disjuntos são conjuntos que não tem, que a interseção é vazia. Não tem elementos em comum. Beleza? Então, se eu tiver dois conjuntos, tu tem essas três possibilidades. Tu tem um pode estar dentro do outro, um está contido no outro. Eles podem ser disjuntos, não tem elementos em comum. Ou eles podem ter... Eles nem estão um dentro do outro e também eles não são disjuntos. Eles têm uma interseção, certo? Mas não, nenhum está dentro do outro, nem a interseção é vazia. Então, são esses... No caso, esse risco entre os dois círculos é a interseção. Isso, exatamente. O que é que está em comum em A e B? Essa parte aqui pintada de vermelho. Isso é a interseção de A e B, certo? Beleza? Funcionaria se tivesse mais círculos ou é só dois? Né? Funciona, a gente vai mais pra frente. Porque aqui eu só estou trabalhando com dois conjuntos, mas podem ter mais de dois, né? Beleza? Mas vai chegar lá. Aí você tem a outra operação, que é a operação de união. União de dois conjuntos. União, o nome já diz, né? União, é unir. União ou reunião. Unir dois conjuntos. Então, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Então, se eu pegar A união B, eu vou pegar tudo que está em A, mais tudo que está em B. Beleza? Então, eu quero unir duas turmas, por exemplo. Uma turma de recurso pesqueiro, primeiro ano, e uma turma de informática, primeiro ano. Então, a união desses dois conjuntos é justamente todos os alunos de RP e todos os alunos de informática, certo? Então, aqui, ó, o símbolo... Pode falar. Não, acho que foi só o microfone falando. Não, tranquilo. O símbolo de união, né? O símbolo de união é o U mesmo, né? O Uzinho grande, né? O U de união, interseção é esse próprio U, só que de cabeça para baixo. Então, ó, deixa eu ver aqui. Aqui não. Eu quero ver para cá. Um exemplo. Então, vê, ó. Se eu tenho o conjunto A, que tem os elementos 1 e 2, e eu tenho o conjunto B com os elementos 3 e 4. Quem é a união? A união, ele coloca tudo. Tudo que está em A, 1 e 2. Agora coloca tudo que está em B, 3 e 4. Certo? Lembrando sempre que se por acaso tivesse elementos em comum, eu não vou repetir. Para não colocar o mesmo elemento duas vezes. Por exemplo, aqui, veja esse conjunto C. Esse conjunto C tem os elementos A, B, C e D. Já o conjunto D maiúsculo, ele tem os elementos C, D, E, F. Certo? Então, vê. Quem é a união? A união, eu vou colocar tudo que está em C. A, B, C, D. A, B, C, D. Agora eu vou colocar tudo que está em D. C, D, E e F. Mas percebe que C eu já coloquei, não vou colocar de novo. D eu já coloquei, não vou colocar de novo. E eu não coloquei ainda e nem F. Certo? Então, é a união aí. Percebe que esses conjuntos têm interseção, né? Então, vê, aqui nesse primeiro exemplo, A e B, eles não têm nenhum elemento em comum, né? Se eles não têm nenhum elemento em comum, a gente diz que eles são disjuntos. Já aqui tem elementos em comum. Eles têm interseção. C e D fazem parte tanto do conjunto C como do conjunto D. Aí, quando eu for fazer essa união, eu tenho que lembrar de, se tiver elemento nos dois, de não repetir, colocar só uma vez. E é o conjunto dos múltiplos, ó, os múltiplos de 2, múltiplos de 4. Se eu fizer a união dos múltiplos de 2 e múltiplo de 4, percebe que todos os múltiplos de 4, 4, 8, 12, também são múltiplos de 2, né? Então, se eu fizer a união, eu coloquei os múltiplos de 2. Quando eu for colocar os múltiplos de 4, eu não vou colocar mais nenhum. Porque todo múltiplo de 4 já entrou como múltiplo de 2. Ó. Coloquei os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. E continua. Agora eu vou colocar os múltiplos de 4. 4, opa, 4 já foi. 8, opa, 8 já foi. 12, opa, o 12 já foi. Então, todos os múltiplos de 4 já foram, né? Então, percebe que os múltiplos de 4 estão dentro dos múltiplos de 2. Estão contidos, certo? Se um conjunto está contido no outro, a união deles vai ser o maior, né? Nesse caso, vai dar o próprio múltiplo de 2. Mas vamos lá. E a outra operação, para a gente ir para os exercícios, é essa operação aqui de diferença, que é o seguinte. Ó, se eu tiver dois conjuntos, tá vendo? Conjunto A e um conjunto B. A gente vai chamar de diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. O que significa? Ó,
olhando o diagrama, o conjunto A e o conjunto B. Então, A menos B é o quê? A menos B. O símbolo é o sinal de menos mesmo, né? A menos B, diferença. Ou, ao invés do menos, você pode encontrar essa barra invertida aqui, nessa barra inclinada para a esquerda, que a gente chama de barra invertida. Esses são os dois símbolos que apontam para a operação de diferença. Então, o que significa A menos B? A menos B é tudo que está em A e não está em B. Se você olha esse desenho aqui, ó, essa parte cinza é a parte de A, tá vendo? Que não está em B. Certo? Então, A menos B seria essa parte pintada de cinza. A parte que está em A, tirando aquilo que está em A e B. Então, A menos B é isso. É você pegar os elementos de A e dos elementos de A tirar a parte que está em B. Beleza? Por exemplo, aqui, se eu te der esse exemplo, ó, o conjunto o conjunto A seria ABCDE e o conjunto B, BCDEF. Beleza? Então, vê. O que é A menos B? Tudo que está em A e não está em B. Então, você vai repetir os elementos de A. Só que você vai tirar os elementos de A que também aparecem em B. Então, quais são os elementos de A que aparecem em B? O B, o A. É o A. Exatamente. Então, percebe que o único elemento que só está em A é o próprio Azinho. Todos os outros, ó, o B também está em B, não serve. O Czinho também está no conjunto B, não serve. O Dzinho e o Ezinho também estão no conjunto B, também não serve. Então, só pode estar em A. A menos B, só pode estar em A. Se tiver em B, não serve. E se fosse o contrário, B menos A? Era diferente, né? Só pode estar em B. Eu coloquei aqui. No caso, o F foi descartado? Foi? O F foi descartado? Foi, porque o que eu perguntei aqui? Eu perguntei A menos B. Então, A menos B, tudo que está em A e não está em B. Só o Azinho, concorda? Uhum. Agora, se eu perguntasse B menos A, era o contrário. B menos A, tudo que está em B e não está em A. Então, o único elemento aqui do conjunto B que não está em A é o Fzinho. Então, se eu quisesse B menos A, seria o Fzinho. Então, ele quer fazer exercício. Pode falar. Ele que ia ficar dentro das chaves. Isso, exatamente. Vamos fazer aqui. Aí tem outra operação. Que são outros exemplos. Ó, esse exemplo 2 aqui. Pronto, esse primeiro aqui diz, né? Se A interseção B é vazio, isto é, A e B são, lembrando que se dois conjuntos têm interseção vazia, eles são conjuntos disjuntos, né? Eles recebem esse nome. Então, A menos B é igual a A. Por exemplo, deixa eu fazer esse exemplo aqui. Deixa eu fazer aqui. Então, vê. Pega um conjunto A aqui. Um conjunto A que tem os elementos 1, 2 e 3. E agora eu vou fazer um conjunto B que tem os elementos 4 e 5. Certo? Aí agora eu pergunto a você, quem é A menos B? A menos B. Tudo que está em A e não está em B. Percebe que ó, o 1 está em B? Está em A. Não está. Só está em A. Serve. O 2 está em B? Não, só tem A. Serve. O 3 está em B? Não. Não. Então, ó, A menos B nesse caso, A menos B nesse caso é o próprio A, não é? Por quê? Porque se você perceber, A interseção B, A e B não tem nenhum elemento em comum. A interseção de A e B é vazia. A e B são conjuntos, se chamam conjuntos disjuntos. Então, quando dois conjuntos são disjuntos, a diferença entre eles, né, A menos B, é o próprio A. Porque não tem ninguém que está de A que está em B. Então, eu não vou tirar ninguém de A, já que não tem ninguém que está em B. Certo? Aqui. Pronto, a gente ia para os exercícios. Então, antes de ir para o exercício, aí eu postei esse material, também tem os vídeos do YouTube, no grupo
lá da turma, certo? Você pode dar uma olhada nessa lista de exercícios aí. Deixa eu ver aqui. Sim. Aí a lista de exercícios é essa, certo? Tá lá. A gente vai fazer alguns exercícios e você tenta depois fazer o restante, né? Tá aqui, ó. Vamos lá. Então, o primeiro aqui, ó, bem fácil. Represente o conjunto composto pelos meses do ano de várias formas. Então, o conjunto dos meses do ano. Eu quero que você represente esse conjunto. Como é que eu posso representar esse conjunto? Então, por exemplo, você pode fazer por meio do diagrama, né? Seria o diagrama. Você faz uma figura, né? Normalmente ele faz uma bolinha assim, inclinada. Lá aqui para ficar maior. Beleza? Aqui eu vou chamar esse conjunto, vou chamar esse conjunto aqui de um conjunto M. M de meses do ano. Então, dentro desse conjunto, o conjunto não é mês do ano, então só pode estar aqui dentro quem for meses do ano. Então, janeiro, fevereiro, março. Só parte desse conjunto M quem for meses do ano, porque esse é o conjunto que eu estou representando. Aí, isso aqui você coloca todos, né? Isso é uma representação. Agora, eu posso também representar como? Posso representar enunciando, né? Como eu tinha feito. Então, você abre chaves e coloca dentro das chaves todos os elementos que fazem parte do conjunto. Então, quem é que faz parte dos meses do ano? Janeiro, fevereiro. Isso é uma maneira de representar. Outra, né? Aí você coloca março. E assim vai. Para não comprar 3 pontinhos aqui, porque eu sei que continua e não vai dar dezembro, né? São o conjunto dos meses do ano. E a outra maneira de representar o conjunto é só através da propriedade. É só você escrever a propriedade. Então, M, que conjunto é esse M? M é o conjunto de todos os elementos, aí eu chamo elemento X qualquer, onde X é o quê? X é um mês do ano. X é mês do ano. Então, se eu escrever o conjunto dos meses do ano, eu posso escrever dessas 3 maneiras, e eu estou escrevendo a mesma coisa. Através de diagrama, estou escrevendo citando todos os elementos, ou estou escrevendo apenas dizendo a propriedade. Dizer a propriedade fica subentendido. Ó. O conjunto M, conjunto é esse, é o conjunto dos meses do ano. Então, deu para entender. Então, essas são as 3 maneiras de você representar um conjunto, certo? Agora eu vou fazer um exercício com as operações. Pronto, aqui, por exemplo, vamos fazer essa questão 3. O que a gente tem aqui nessa questão 3? Ó, agora, observa agora. Agora é a hora de botar em prática essa parte que a gente viu da teoria. Você tem 3 conjuntos aqui, ó. Você tem o conjunto V, certo? Você tem o conjunto Q, ó, o conjunto V, tem o conjunto Q e tem o conjunto P, né? Cada conjunto desse tem letras, né? O conjunto V tem as vogais, esse conjunto Q tem lá IFRN, MC, né? IFRN Macau, e o conjunto P tem lá AMC. Agora ele pede para você assinalar VOF. Você vai dizer o que é verdadeiro ou falso de cada uma dessas afirmações. Então a primeira afirmação, responda comigo aí. É verdadeira? A pertence, essa aqui. O elemento A, ele faz parte do conjunto V? Tem algumas letras. Oi? Tem algumas letras. Pertence. Pertence, né? Então, entendeu? Eu olho só para o V. O A, ele pertence ao V, ele faz parte do V. Faz parte de outro também, ele faz parte do P também, mas não foi a pergunta. Eu só quero saber em relação ao V. O A pertence ao V? Pertence, então é verdadeiro. Beleza? Já que o I, agora a pergunta é, o I, o elemento I, esse símbolo é o quê? De não pertence. Ele não pertence a P, eu estou perguntando se o I não faz parte de P. O I não faz parte de P, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque ele não está presente.
Exatamente. Ele não tá dentro de P. Então ele não faz parte de P. Então ele não pertence a P, verdadeiro. Já agora, ó. Agora eu não tenho um elemento. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho M, C. Percebe que quando eu tô dentro de chaves, ó, já não é um elemento. Quando ele tá sozinho, ó, o elemento A, o elemento I, né? Mas tá dentro de chaves já não é elemento, é conjunto. Então eu tô perguntando, ó, o conjunto com as letras MC, esse conjunto aqui, ele tá dentro do conjunto Q? Verdadeiro. Verdadeiro. Ele é uma parte do conjunto Q. Então ele é um subconjunto de Q. Então se ele é um subconjunto, ele está contido, que é esse U aqui. O U virado para a direita. Então, verdadeiro também. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar a você. O conjunto P, ele faz parte do conjunto Q? Faz com o MC. Mas todo o conjunto P está dentro de quê? Não. Só Não. o MC. Só o MC. Para ser subconjunto, para estar contido, todo P tem que estar dentro de quê? Se existe algum elemento que não está, então ele não está contido. Aí o símbolo seria esse aqui. É falso, né? Esse é não contido. É o C, é que nem não pertence. Então essa aqui é falsa. Muito bem. Agora eu pergunto a você. V interseção Q. Ó, o U de cabeça para baixo. Interseção. Quais são os elementos que estão no conjunto V e no conjunto Q ao mesmo tempo? O I. Só o I. Então, essa aqui é verdadeira. De fato, né, quando você for olhar os elementos que estão em V e em Q, você só vai encontrar o I. Verdadeiro. Vamos para essa aqui agora. Ó. Agora vamos olhar o conjunto V interseção com o conjunto P. Existe algum elemento que está em V e também está em P simultaneamente? Só o A. Só o A. Então existe um elemento, né? Esse conjunto aqui, tanto esse como esse, é o que a gente chama de conjunto unitário. Porque unitário, porque só tem um elemento, né? Conjunto unitário. Esqueci até de falar. Conjunto unitário porque só tem um elemento. Mas, enfim, percebe que esse conjunto aqui, ó, V interseção P, é o conjunto com o elemento A. E aqui está dizendo que é o vazio. Está dizendo que não tem nenhum elemento comum. Falso. Tem elemento comum, sim, o A. Agora, essa aqui. O conjunto MC, ele está contido em V? Ele está dentro de V? Não, é falso. É falso. Esse conjunto aqui, ó. I, M, C, F, N, R. Que conjunto é esse? Percebe que é esse conjunto aqui de cima, tá vendo? Que é o mesmo conjunto. De quê? Que tem os mesmos elementos, ó. Esse conjunto aqui. Tem os mesmos elementos que esse. Só tá trocada a ordem, né? Mas a gente viu que não importa a ordem que aparece dentro das chaves. Se a ordem de tá fatores escrita a mesma coisa, né? é verdadeiro, exatamente. Tá a mesma coisa escrita, né? Então é verdadeiro. É o próprio Q. E por último, ficou só a operação diferença, né? Então eu tenho essa daqui, ó, vou fazer aqui embaixo. V menos P. O que é V menos P? V menos P. Tudo que está em V e não está em P. Beleza? Então, ó, tudo que está em V e não está em P. O A, olha para o conjunto V. Aí, ó, o A está em P? Tá. Não serve. O E está em P? Não. Então serve. Percebe que todas as outras vogais, ó, E, I, O, U, só estão em A. Estão em A e não estão em P. Então é justamente a diferença, né? Diferença, eu já disse diferença. Porque o que é que difere, né, o conjunto V do conjunto P? É I ou U. O A é igual aos dois. O A está nos dois. Então o A não é diferente dos dois. O que difere o V do P é I ou U. Então isso aqui é verdadeiro. Agora só a observação aqui, ó. Oi? Não, pode continuar, depois eu falo. Agora se eu fizesse o contrário, ó.
P menos V. Agora eu estou te perguntando, por que P é diferente de V? Porque no V não tem o M e o C. Exatamente. Só tem um A, e anula o A no caso, né? Perfeito. Então percebe que é diferente. V menos P pode ser diferente de P menos V. Por que V é diferente de P? Porque V tem E e U. E P não tem. Por que P é diferente de V? Porque P tem MC e V não tem. Beleza? E a última aqui, P menos Q. Oi. Sempre que tiver esse sinal de menos, assim, de uma letra para outra, no caso, é para botar os que não tem, né? Os que não pertencem ao conjunto. Isso. A operação diferença, exatamente. Diferença, diferente. Por que V é diferente de P, entendeu? Uhum. O que é que ele tem de diferente de P? Porque P menos V. O que é que P tem diferente de V? Beleza? Beleza. Então, P menos Q. P menos Q. O que é que P tem diferente de Q? O F, R, N, M, C. Agora, ao contrário, o que é que P menos Q, o que é que P tem diferente de Q? O que é que P tem diferente De Q? O A. Só o A, entendeu? P menos Q. Pronto. Só o A. O M também está em Q, o C não é diferente, também está em Q. Então, a única coisa que P tem diferente de Q é o A. Beleza? Então, também é verdadeiro. Beleza? Beleza. Vou fazer mais um aqui, vamos lá. Mais uma dessa, ó. Essa questão 5. Deixa eu juntar aqui. Pronto, veio. Parecida, né? De VOF, só que menorzinha. Você agora tem dois conjuntos só, o conjunto M e o conjunto N. E agora você vai observar aquele conjunto, né? O conjunto M das 5 primeiras letras, o conjunto N das 5 vogais. E agora eu quero que você marque VOF nas afirmações. Bem simples, ó. O elemento A, tá vendo? Sem chaves é porque é só o elemento. O elemento A, ele pertence ao conjunto M? Pertence. Pertence. Ele está dentro de M, ele faz parte, ele pertence. Tá nos dois conjuntos. Isso. O conjunto M, ele está contido no conjunto N, ou seja, M está dentro de N, ele faz parte de N. Não. Não, só uma parte, mas não quero uma parte, tem que ser todo. Todo M está dentro de N? Não. Então, não está contido. Não é subconjunto. Falso. O conjunto aqui, ó, com os elementos B e C. Esse conjunto com esses elementos B e C, esse conjunto está dentro de M? Tá. Tá. É B e C está dentro do faz parte. Verdadeiro. Agora, a operação. M, esse U, cabeça para baixo, M, interseção N. O que é comum a M e a N simultaneamente? O que é que faz parte de M e também faz parte de N? O A e o E. O A e o E. Verdadeiro. E por último, N menos M. Por que N é diferente de M? N é diferente de M. O que N é diferente de M? O que está em N e não está em M? O B, o C e o D. Ao contrário. N menos M. Ah, N, desculpa. O O, U e o I. Isso, I, O, U. I, O, U. É diferente, né? Não é AI, é I, O, U. Então é falso. Entendeu? Então, N menos M, você olha, por que N é diferente de M? Porque N tem I, O, U. E M não tem. Se fosse o contrário, aí seria apenas sua resposta, né? O que é M menos N? Por que M é diferente de N? Porque M tem B, C, D. Né? E N não tem. Beleza?
Mais um aqui. Essa aqui, ó. Vê, represente o conjunto A, B, C nesse diagrama de Venn e em seguida determine. Então, vê. Lembra aqui, ó, eu peguei esses três conjuntos aqui. O conjunto A tem esses elementos, o conjunto B tem esses elementos e o conjunto C tem esses elementos aí, certo? Então, agora eu quero representar eles em diagrama, que a gente chama de diagrama de Venn, que é justamente dentro dessas bolas. Então, como eu tenho três bolas, eu tenho que desenhar desse jeito as três bolas, certo? Duas e depois a terceira embaixo, pegando as duas. Percebe que eles vão ter uma coisa em comum aqui, né? Essa parte que eu pintei de azul agora é justamente a parte que está nos três ao mesmo tempo. Se eu chamar esse conjunto aqui de A, eu tenho três conjuntos, então vou chamar esse de B e vou chamar esse aqui de C, certo? Deixa eu apagar o desenho para fazer aqui. Conjunto A, conjunto B e conjunto C. Então, vê. Essa parte aqui que eu estou pintando agora, concorda que essa parte está em A? Que eu pintei? Concordo. Ela também está em B, tá? Tá. E também está em C. Então, essa é a parte que está nos três ao mesmo tempo. Então, quem é que vai estar aqui dentro? Os elementos que estão tanto em A, como em B, como em C. Olhando para A, para B e para C, existe algum elemento que está em A, que está em B e que está em C? Tem o 3, que está em C. Mas o 3 está em B? Não. Só está em C. Em A também. Em A e C. Mas percebe que para estar aqui dentro, como essa parte que eu pintei é a parte que está nos três, né? A parte que está em A, essa parte está em A, essa parte está em B, essa parte está em C. Então, para ficar aqui dentro, tinha que estar nos três. E se você olhar, não tem nenhum elemento aí que está nos três ao mesmo tempo. Certo? Então, aqui dentro não vai ter ninguém. Certo? Porque não tem nenhum elemento que está nos três ao mesmo tempo. Agora, vê. Essa parte aqui. Quem é que vai estar aqui? Essa parte aqui. Está em A. De C está em A, né? E está em C. Não é isso? Então, nessa parte que eu pintei, vai estar aqueles elementos que estão só em A e em C. Existe algum elemento que está em A e em C? Sim, é o 3, O 3, e o 7. o 5 e o 7. Então, o 3, o 5 e o 7. Percebe que nenhum deles pode estar aqui, porque se, por exemplo, eu colocasse o 7 aqui, eu estaria dizendo que o 7 também está em B. Mas o 7 não está em B. Então, aqui dentro, como eu falei, não entra ninguém. Agora eu vou vir para cá. Essa parte aqui está em A e está em B. Então, quem é que vai ficar aqui? Os elementos que estão em A e que estão em B. Existe algum elemento que está em A e que está em B? Pelo que eu tô vendo, não. Não, porque percebe que A só tem número ímpar e B só tem número par. E a gente viu que esses conjuntos são disjuntos, ou seja, não tem interseção. Então não tem ninguém também para vir para cá. Então aqui também vai ficar sem ninguém, certo? Agora, vamos olhar para isso aqui, essa parte aqui. São os que estão em B e em C. Não é isso? Tem algum elemento que está em B e em C? Só o 2. É o 2. Então aqui só fica o 2. Agora ainda sobrou três espaços. Vê. Lembra que aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Vamos olhar para cá. Quem é que entra aqui? Ó? Quem está aqui só está em A. Concorda? Porque esse espaço que eu estou pintando agora só está em A. Não tem ninguém que está aqui que está em B e essa parte também não intercepta C. Então aqui só vai entrar os elementos que só estão em A. Tem algum elemento aí que só está em A? O 9 e 1. O 9 só está em A?
E o 1. E 1 também. Aí ela percebe de fato, quem é o conjunto 1? Quem é o conjunto A? 1, 3, 5, 7, 9. E eu coloquei todo mundo. 1, 3, 5, 7, 9 estão em A. Só que 1 e 9 só está em A, 3, 5 e 7, além de A, também estão em C. Agora falta completar aqui, eu sei. Tem algum elemento que só está em C? Aí você olha, ó. Mas a gente sabe que não. Não tem nenhum elemento que só está em C. Por quê? C é 2, 3, 5, 7. O 2 eu já coloquei. O 3, o 5 e o 7 também. Então aqui não tem nenhum elemento que só está em C. Agora, quando eu olho para o B, tem algum elemento que só está em B? Para ficar aqui? O 4, o 6 e o 8. O 4, o 6. Eita, não, 4, 6 e 8. Beleza? Então eu representei os três conjuntos através de o que a gente chama de diagrama de Venn, certo? Eu tirei eles das chaves e coloquei na forma de diagrama, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer as operações. Então, para fazer as operações, você pode fazer as operações olhando para o diagrama ou olhando para os conjuntos representados em diagrama ou olhando para os conjuntos representados na forma de chaves, né? Da numeração. Então, se eu perguntar a você, quem é A interseção B? A interseção B, o que é comum a A e B? Existe algum elemento que está em A e em B ao mesmo tempo? Não. Não. Percebe que a gente já viu que não, né? E, de fato, o diagrama, né? O desenho mostra isso, ó. A interseção B seria esse pedaço aqui, né? É a parte comum a A e B. E não tem ninguém. Tem nenhum elemento aqui dentro. Então, a interseção B é o que a gente diz que é não tem nenhum elemento, a gente chama de vazio. Então, a gente representa o vazio por esse símbolo ou por um conjunto, né, com nada dentro, né? Certo? A união C. A união, tudo que está em A e tudo que está em C. Então, tudo que está em A, 1, 3, 5, 7, 9. Agora você vai colocar todo mundo que está em C. Só que os que eu já coloquei, eu não vou repetir, né? 2 eu não coloquei ainda. 3 eu já coloquei, não foi? Já fazia parte de A. O 5 já coloquei. O 7 eu já coloquei. Então, a união C está aí. 1, 3, 5, 7, 9, 2. Beleza? Agora, A menos B. A menos B. A menos B. Por que A é diferente de B? O que é que difere A de B? Percebe que todo elemento de A não tem em B. Não está em B. Então o A é todo diferente de B. Então A menos B é o próprio A. Certo? Não tem ninguém para tu tirar de A. Porque A é todo diferente de B. Então A menos B é o próprio A. E agora, C interseção B, existe algum elemento comum a C e B? Existe algum elemento que está em C e B ao mesmo tempo? Se você pega o desenho aqui, ó. C, essa parte que eu estou pintando agora, é a parte que está em C e B, né? Ao mesmo tempo. Que só tem o 2. Olhando para o conjunto aqui em cima, de fato, o único elemento que está tanto em B como em C é o 2. Então, é o conjunto unitário. E agora, essa aqui, ó. A interseção B, união C. Então, percebe que agora eu tenho uma operação com 3 conjuntos, mas eu tenho um parênteses aí. Então, se eu tenho um parênteses, eu tenho primeiro que resolver o que está dentro dos parênteses. Então, eu tenho A interseção B, união C. Cuidado para não confundir esse C com sinal de contínuo, né? Parece, mas não, tá até assim o C. Ó, vê, a gente viu na letra A que A interseção B é o quê? A interseção B é vazio. Não tem nenhum elemento que está em A e B. Então agora eu vou fazer o vazio união com C. Ou
Oxente, C união com vazio é o próprio C. Porque o vazio simboliza nada. C, união nada, é o C. Concorda? Tu tem C. Tu adiciona nada. Tu vai ter C. Então, C, união vazio é C. Beleza? Então, a resposta aqui é o conjunto C. Massa? Vamos fazer a última de hoje. Deixa eu fazer um aqui. Essa aqui, ó. Essa questão 9. Aí você tenta ir fazendo esse exercício da ficha, porque depois vai ter os testezinhos no formulário, aí vai ser o que está aí na ficha, aí você já vai saber fazer. Pronto. Eu mando pelo Google Sala de Aula ou mando pelo e-mail? Aí eu vou pedir uns exercícios específicos, entendeu? Para você não mandar foto de tudo. Aí eu vou botar lá no material, mande a foto de tal e tal exercício. Entendeu? Entendi. E fora os testezinhos, né? Que é o que para fazer os testezinhos. Mas os testezinhos é formulário, né? Marcar X e tal. Vamos lá fazer essa última aqui do dia. Aqui. Vê, tu tem agora um diagrama, né? Com dois conjuntos. Conjunto A e o conjunto B. Aí ele pede para você completar aí as informações. Então, vê. Quem é o conjunto A? Bem fácil. 1, 2, 3. Isso. Mas essa é bem fácil. O conjunto A é todo mundo que está dentro do A. 1, 2, 3, 4 e 5. Quem é o conjunto B? Todo mundo que está em B. 4, 5, 6, 7 e 8. Boa. Agora, quem é a união B? 4 e 5. Não, união. Ah, sim. União, né? União, tudo. Tudo que está em A e em B. Então você coloca tudo que está em A. E agora coloca tudo que está em B. Sem repetir o que tu já colocou, né? Por exemplo, o 4 está em B, mas tu já colocou. O 5 também tu já colocou. Então falta acrescentar 6, 7 e 8. Ou seja, a união B é tudo isso aqui. Tudo que está em... Tudo. Já o A interseção B foi o que você falou anteriormente, né? Que a interseção é o U de cabeça para baixo. A interseção B. No caso é o 4 e o 5. 4 e o 5, boa. A menos B. Por que A difere de B? O que é que A tem que B não tem? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E o contrário. B menos A. B menos A. O que é que B tem diferente de A? 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Fácil, né? Uhum. Dá para levar. Só ensinar o que confunde, mas... É só você criar o que cada operação diz, né? O cabeça para cima, a união. Então, o que é que a união faz? O de cabeça para baixo, interseção. O que é que a interseção faz? Menos é a diferença. O que é que a diferença faz? Vocês pegando o que cada um faz, né? Lembrando o que cada símbolo significa, é fácil de resolver. Pronto, as atividades estão postadas lá, né? Eu vou acompanhar mais coisas, aí tu vai acompanhando a turma do Google Sala de Aula. Se tiver alguma dúvida, tu pode falar lá pelo formulário, beleza? Eu vou postar também o meu número de telefone para vocês também, se quiser perguntar alguma coisa pelo WhatsApp, fica mais fácil, para não ter que acessar o grupo. Tranquilo? Certo. Tem algum prazo para entregar essa lista, professor? Não, eu vou. Você vai entregar essa lista. Eu vou colocar, selecionar 2, 3 exercícios para você mandar foto, entendeu? Aí quando eu colocar, eu digo a data, lá na turma mesmo. Tá bom. Aí o que é que você tem que ir fazendo os exercícios para quando eu pedir, você já tá feito, entendeu? Tranquilo? Eu vou fazer. Tranquilo. Semana que vem a gente retoma. Se você tiver contato com o pessoal, diga que teve aula, que o pessoal na próxima aula aparecer, tá bom? Tá bom. Valeu. Valeu.